Muito bem, vamos dar sequência ao nosso estudo, Direito Material do Trabalho. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, estamos indo muito bem com o nosso estudo. Bacana? Vamos lá, vamos falar do que agora, professor? Vamos falar de 13º salário, ou ainda conhecido como gratificação natalina. 13º, ou ainda conhecido como gratificação natalina. É mais uma das espécies de remuneração. Nós falamos de gratificação em relação à função ou tempo de serviço. E agora nós vamos falar sobre essa gratificação que você adora receber ao final do ano. O que acontece, pessoal? Eu quero te dar uma dica super importante. Super importante. Não vá para a sua prova, sem ler, ao menos, essas duas leis que falam do 13º salário. Professor, se eu ler essas duas leis, se você ler essas duas leis, que deve dar 3 páginas, se der, 3 páginas, 2 páginas, são leis pequenas, extremamente pequenas, que vale a pena você ler, que vai te resolver o problema, numa hora de uma questão, se tratando do 13º. Ora, o 13º, antes da lei que o instituiu, era tida como um costume, era costumeiro. As empresas adotou o costume de pagar o 13º ao final do ano, em razão de aumentar os gastos desses empregados, comprar roupa, presente, alimentação ao final do ano. Então a empresa começou, por vontade própria, tá, a dar essa gratificação aos seus empregados. Tá? Com o passar do tempo, essa gratificação, ou seja, esse 13º, ou ainda conhecido como gratificação natalina, tá, foi normatizado, ou seja, foi positivado. E aí nós temos ela, tá, no artigo 7º da Constituição Federal, não está na CLT, hein? Não está na CLT. Artigo 7º da Constituição Federal, inciso 8, artigo 7º da Constituição Federal, lá no caput, são direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, além de outras que possam lhe garantir uma boa vida social, aquela coisa toda lá do caput. E aí vem o artigo, o inciso 8º, o inciso 8, e diz 13º, ou gratificação natalina, como você queira, tá? E aí, gente, antes de 62, era um costume que as empresas davam para esses empregados. Essa lei 4.090 de 62 foi a lei que instituiu o 13º. A lei que instituiu o 13º. Antes como costume, agora como lei, a partir de 1962. Professor, mas tem empresa que paga o 14º, 15º, pode ter 14º, 15º, 16º, 18º, não importa o que ultrapasse a isso, mas a lei garante o 13º, tá? Agora não mais como costume, como era antes de 62, mas agora como um direito positivado na sociedade, onde o empregador, ao final do ano, tem que pagar o 13º aos seus empregados. E você vai ler essa lei 40.090, lei 4090 de 62. Essa lei aqui, pessoal, 4090 de 62, é a lei que instituiu o 13º. É a lei que instituiu o 13º. Então eu tenho o artigo 7º, olha aqui embaixo, o artigo 7º, inciso 8, tá? Inciso 8º. Constituição Federal e a lei que o instituiu. Constituição Federal e a lei que instituiu o Fundo de Garantia. E aí eu tenho a Lei 4749 de 65, Lei 4749 de 65. Essa lei é a lei que regulamenta como deve ser o pagamento. Então, lei que instituiu, Constituição Federal e ainda a lei que regula, ou seja, como é pago o 13º, aqui vai tratar do pagamento. De extrema importância, não precisa nem falar nada para você que isso pode cair na sua prova. Tá? Pontos especiais que eu trato com você aqui sobre o 13º. Ora, 13º, gratificação natalina,
Quando é pago, professor? Pago entre fevereiro, tá? Fevereiro e dezembro. Entre fevereiro e dezembro, tá? O empregador necessita pagar o adiantamento, tá? Porque deve ter o adiantamento, tem que ser pago o adiantamento. O adiantamento deve ser pago entre fevereiro e novembro. Fevereiro e novembro devo pagar a primeira parcela para o meu empregado. Entre fevereiro e novembro. De que forma eu pago isso, professor? Todo mundo de uma vez só? Não. Imagine uma empresa com 3.000 empregados. Devo pagar todo mundo já até o dia 30 de novembro? Então, data limite, então dia 30 de novembro pago todo mundo? Não. Ele pode pagar um departamento em fevereiro, o outro departamento em março, o outro departamento em abril, o outro departamento em julho. Em agosto não pagar ninguém. Em setembro pagar um outro departamento. Então, ele não está obrigado a pagar todos os empregados. O empregador não está obrigado a pagar a todos os empregados de uma única vez o adiantamento. Para todos os empregados de uma vez só. Não, ele pode pagar para determinadas pessoas ou para determinados departamentos. Então, eu vou pagar a primeira parcela para todos os departamentos da contabilidade primeiro. Tá? Depois, no mês que vem, eu vou pagar os adiantamentos do 13º para todos os funcionários da produção. Depois, em março, eu vou pagar a primeira parcela para todos os empregados, os vendedores. Posso fazer isso? Pode. Pode. Tá? E a última parcela eu vou pagar até o dia 20 de dezembro. Bacana? Tá. Aquele empregado que for tirar férias, se ele quiser receber essa parcela, primeira parcela do 13º, junto com as férias, ele deve requisitar isso em janeiro. Em janeiro ele deve pedir, olha, eu vou sair de férias agora esse ano, e no momento que eu sair de férias, eu quero já receber a primeira parcela do 13º. Bacana? Outra coisa importante, aqueles que recebem comissões, tá? Tem um salário fixo, mais comissões, ou recebe de forma variável, como que é pago? Tá? O 13º dele, veja bem, até dezembro, até o dia 20 de dezembro, eu vou calcular, tá, sobre 11avos, ou seja, vou pagar 11avos, tá, de todo o valor. Vou pegar a média, tá? Então, vamos supor que ele teve lá R$100 no mês de comissão, mais R$200 de comissão no outro mês, no terceiro mês R$400 de comissão, depois caiu para 100. Vou somar todos esses valores e vou tirar a média de 11 por 1. 11 por 1. 11avos eu vou pagar para ele até o dia 20. Professor, e o mês de dezembro? Até 10 de janeiro do mês seguinte, do ano seguinte, 10 de janeiro do ano seguinte, tá? Eu vou pegar todo o cálculo, de novo, de janeiro a dezembro do ano passado, tá? Vou calcular 1/12avos, tá? Vou descontar aquilo que eu já antecipei para ele, tá? Já paguei para ele. E até dia 10 de janeiro eu tenho que pagar a diferença, tá? Então, aquele que recebe comissão, que integra o salário, ora, a comissão não vai integrar o salário, então a comissão faz parte do 13º, tá? Então, eu vou receber uma parcela, uma média, tá, de tudo aquilo que eu vendi, que eu recebi de comissão, vou pegar 1/12avos e vou receber a título de 13º daquelas comissões. Mas como? Se dezembro ainda não fechou o mês, eu tenho que receber até o dia 20 de dezembro. Então, eu calculo 11avos, 1/11avos, né? 1/11avos. Então, eu vou pegar as 11 parcelas de comissões que eu recebi, tá? Vou pegar as 11, vou somar tudo, divido por 11 e vou achar essa parcela. Então, somo os 11 meses, de janeiro a novembro, somo tudo isso daí e divido, né, por 11, vou achar 1. Somo tudo que eu ganhei nesses 11 meses, a título de comissão, divido por 11, vou achar 1/11avos. Achei esse 1/11avos, a empresa vai me pagar. Opa, recebi, tá no bolso. Bacana, né? Alegria total. Bom, mas está faltando dezembro. Até o dia 10 do ano seguinte, de janeiro do ano seguinte, vou fazer esse cálculo de novo. Agora não vou pegar os 11 meses, vou pegar os 12. Pego os 12 meses, somo,
Divido por 12, acho 1. Não achei? Beleza. Pego esse valor, menos aquilo que eu já recebi, a diferença eu vou receber em 10, até o dia 10 de janeiro. Bacana? Cuidado com isso daí, tá? Vamos ver os nossos aspectos importantes? Então, eu tenho a lei que criou e eu tenho a lei que regula o pagamento. E eu tenho ainda a Constituição Federal no artigo 7º, tá? No inciso 8º. Bacana. 13º, gratificação natalina. Para quem? Para os urbanos, rural, os domésticos e os avulsos. São considerados empregados, tá? O pagamento já falei para vocês. Bacana? Então, primeira parcela entre fevereiro e novembro. A segunda parcela, ou a parcela final, se é assim que você queira, a parcela final eu pago até o dia 20 de dezembro, tá? Se eu vou receber férias, se eu for receber férias naquele ano, eu devo, portanto, requerer a primeira parcela em janeiro, tá? Primeira parcela eu vou requerer em janeiro, para que no momento que vir as minhas férias, que eu irei receber naquele ano, já me vem a primeira parcela. Então, eu tenho que pedir isso quando? Em janeiro, tá? E a remuneração variável, que eu falei para vocês agora, há pouco, está no decreto 57.155 de quando? De 65. Dá uma lida nesse decreto, tá? Que está lá regulamentando como que é o pagamento desse camarada que ganha remuneração variável. Tá bom, gente? Vamos dar sequência no nosso estudo. Nós falamos sobre, então, o 13º salário, estava aí no quadro para vocês, né? E agora nós vamos falar de salário-utilidade. Salário-utilidade. Salário-utilidade, que também é um tema campeão. É um tema campeão, que cai muito em prova. Cai muito em prova, tá? Salário-utilidade, ou ainda conhecido como salário in natura. Salário in natura ou salário-utilidade. Olha, de cara, eu quero dizer para você o seguinte. O salário-utilidade é um valor pago pelo empregador ao empregado, tá? Além do salário que ele recebe. Além do salário que ele recebe, ele dá outra remuneração, ele dá outros benefícios, outras situações, outras coisas que agregam aquele salário. Caramba, professor, agrega como assim? Ora, o Manuel foi contratado para ganhar 1.000. Manuel, você foi contratado para ganhar 1.000. Além de você ganhar 1.000, Manuel, eu vou te dar outros benefícios. Outros valores, outras remunerações. E não necessariamente vai ser pago em dinheiro. Não precisa ser dinheiro. Eu vou dar uma outra situação para ele. Então, Manuel veio trabalhar comigo, R$1.000. E aí, gente, eu vou dar para o Manuel, além dos R$1.000, uma casa para ele morar. Vou dar ainda para o Manuel um carro para ele passear com a família. Vou dar ainda para o Manuel, sei lá, ticket compras, comprar terno, comprar roupa para ele. Ora, o salário in natura é exatamente, ou o salário utilidade, tá? São outros benefícios, outras remunerações, outras situações que o empregador acaba agregando para ele, além do salário. Tá? Além do salário. Integra o salário? Vai integrar o salário. Integra o salário. Essas outras benfeitorias, esses outros benefícios que este empregador dá em razão ao cargo que ele ocupa, irá integrar o salário. Deve ter anotação na carteira, tá? E eu vou trazer para vocês aqui alguns aspectos extremamente importantes, mas muito importantes. A empresa não pode dar, por exemplo, para ele cigarro, bebida, tá?
a título de outros benefícios, outras remunerações, porque isso é prejudicial à saúde dele. Nós vamos ver já súmulas, OJs, enfim, tem uma série de jurisprudência, inclusive está aí na sua apostila, tá? Tratando de salário in natura ou salário utilidade, tá? Então, salário in natura ou salário utilidade integra o salário, perfeito, para todos os efeitos. Deve ter anotação em carteira, tá? E a incidência de encargos, ou seja, faz parte, é computado para efeitos de fundo de garantia, INSS, imposto de renda. Bacana? Outra coisa também, pessoal, 30% no mínimo, 30% deve ser pago em dinheiro. Eu não posso contratar o empregado e pagar só ele, tudo para ele a título de salário in natura. Não posso, não posso. Pelo menos 30% eu devo pagar para esse empregado, tá? Em dinheiro, em espécie. Em espécie. Agora me lembra uma coisa, tá? Nós falamos de salário. Cuidado, vou abrir um parênteses agora aqui para você. Cuidado, porque é vedado o salário complessivo, tá? Complessivo. O que é esse salário complessivo? O empregador junta tudo e faz um valor único no seu holerite. Não, não pode, ele tem que discriminar. Verba por verba do que ele está te pagando, tá? Seja moradia, tem que transformar isso em valores, né? Seja moradia, seja carro, seja gratificação, prêmio, ele tem que trazer todo separadinho no seu holerite. Não posso, tá? Não posso juntar tudo e colocar um valor só. É o que é chamado de salário complessivo. É vedado salário complessivo. Súmula 90, 91, tá? Súmula 90 ou 91, se não me engano, lá do TST, tá? Então, integra o salário, anotação em carteira, incidência dos encargos. Trouxe um conceito para vocês aqui, tá? Olha o conceito aí. Vou pedir para o Matheus subir esse conceito. Sobe para a gente aí, Matheus, o conceito de salário in natura, tá? Sobe para mim o conceito de salário in natura para que a gente possa acompanhar aí na tela. Bacana? Vamos lá? Salário in natura é toda parcela, bem ou vantagem que o empregador oferece ao seu empregado a título de gratificação pelos serviços prestados ou pelo cargo ocupado. Preste atenção. A título de gratificação pelos serviços prestados ou pelo cargo ocupado. São ainda valores pagos em forma de habitação, alimentação ou outras prestações por força do contrato firmado ou ainda pelo costume, fornece habitualmente e gratuitamente a seu empregado. Olha aí, gente. Olha esse conceito que eu trouxe aí para vocês. Muito importante que você destaque isso aí no seu caderno para que você possa realmente gabaritar a sua prova, tá? E ainda, sobe para mim aí, Matheus, sobe para mim aí o 458 da CLT. 458 da CLT, tá? 458 da CLT. Vamos ver o que diz o 458 da CLT, tá? 458 da CLT vai trazer para a gente assim: além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou costume, fornece habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, tá? Nocivas. Cuidado com isso aí, pessoal. Cuidado. Volta para mim aqui. Tá aí o conceito que trouxemos para você, tá? Olha aqui, pessoal. Você deve tatuar na sua mente, no seu corpo. Tatuar na mente é meio sinistro, né? Mas é por aí mesmo. Gravar na sua mente. Deixa impregnado na sua mente isso aí.
Essa bonificação, ou essa outra contraprestação, ou esse outro benefício, ou ainda essa outra remuneração que esse empregador paga para esse empregado, deve ser em razão do serviço, tá? Pelo cargo que ele ocupa. Então deve ser em razão do cargo que ele ocupa, em razão ao serviço que ele foi contratado. Ele foi contratado para ser gerente, ele foi contratado para ter um cargo de responsabilidade, ele foi contratado para ter um cargo onde ele tem uma certa importância na empresa, e ele diz, olha, eu vou trabalhar nessa empresa. Vou trabalhar nessa empresa? Vou, mas vamos negociar, você me dá habitação, você me dá um carro. Então, ele vai negociar com esse empregador. No momento que ele negocia com esse empregador, é em razão do cargo que ele ocupa, em razão ao serviço que ele vai desenvolver. Isso você tem que gravar. Porque a prova vai tentar te confundir o seguinte, que ele foi trabalhar nessa empresa e ganhou um carro para o trabalho. Não pode ser essa benfeitoria, esse valor ou essa remuneração a mais, ou esse benefício que ele recebe, destinado ao trabalho. Isso não. Porque o empregador não faz mais que obrigação. Se é para o trabalho, não é salário in natura. Se é para o trabalho, não é salário in natura. Salário in natura é em relação ao cargo que ele ocupa, tá? E ainda em relação pela função que ele ocupa, ou ainda por um serviço que ele irá desenvolver. É uma bonificação, um plus no salário dele em razão ao cargo que ele ocupa. E não para o cargo que ele vai ocupar. Tá entendendo? Não para o cargo. Olha, você vai ocupar um cargo de representante comercial que tem que fazer toda a região norte, todo o centro de São Paulo. E para isso eu vou deixar um carro com você. Mas, ó, salário in natura, não é? Porque esse material que ele está entregando para esse empregado é para o serviço e não em razão do serviço. E não em razão ao cargo que ele ocupa, tá? Então, a vantagem é pelo trabalho, tá? E não para o trabalho. A vantagem é pelo trabalho e não para o trabalho. Mínimo de 30% em dinheiro, tá? Mínimo 30%. Do montante, apenas 25% para habitação e 20% para alimentação, tá? Então, cuidado aí também com as nossas exceções, tá? Cuidado com as exceções. Vamos dar uma lida aqui? É o artigo 458 da CLT, parágrafo 2º. Artigo 458 da CLT, parágrafo 2º. O Matheus vai subir para a gente aí agora o artigo 458 da CLT, parágrafo 2º. Vamos ver o que diz o 458, parágrafo 2º? Olha lá, para efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salários as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Olha o que diz aí, gente. Muito importante esse artigo, também cai em prova, hein? Olha lá, vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Aquele que eu disse para vocês, a benfeitoria, o benefício, tá? É em razão do trabalho, em razão do cargo, e não para. Porque aqui, ó, tá vendo? O 458, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: não é salário in natura, por quê? Porque é para o trabalho. O vestuário, o equipamento e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. E aí ele estendeu, olha lá, a educação em ensino próprio ou de terceiro. Olha, se ele paga a escola para o empregado, não é salário in natura. Não é, tá vendo? Olha as exceções aí. Compreende os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Ora, então eu entendo aí, pessoal, entenda aí. Se essa verba, se esse benefício é para a educação, também não é considerado salário in natura, tá? Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Ele deu o transporte, não é salário in natura.
Assistência médica, hospitalar e odontológica, também não. Olha o item 5 aí, o inciso 5. Seguro de vida e de acidentes pessoais. E ainda a previdência social. Esses camaradas aí não são considerados salário in natura. Volta para mim aqui, Matheus. Bacana. Olha lá, pessoal, ainda temos a súmula 241. Ora, o vale-refeição fornecido pela empresa, este tem natureza salarial. Tá? Salário in natura, salário utilidade, o vale alimentação, o ticket de refeição. Súmula 241 do TST. E aí, cuidado, duas decisões aqui, duas jurisprudências importantíssimas para você, é a súmula 241 do TST, súmula 241 do TST, estou marcando aqui para você, vou até passar uma canetinha vermelha aqui, ó, para ficar mais fácil. Súmula 241 do TST, o ticket de refeição, o vale alimentação, tem natureza salarial. E aí vem, em regra, e aí vem a exceção, que é a OJ 133 da SDI1. A OJ 133 da SDI1. O que diz a OJ, professor? A OJ diz que se a empresa for integrante do PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, essa não terá natureza salarial. Esse vale-refeição, esse vale-alimentação não terá natureza salarial. No entanto, a empresa deve participar do Programa de Alimentação ao Trabalhador. Duas jurisprudências importantes. A súmula 241 do TST, o vale alimentação integra o salário. Fechou. O que tem que acontecer? A empresa vai circular esse valor pela folha, pelo olerite, porque tem que fazer parte do cálculo. A empresa dá o vale, entra lá como crédito, depois desconta. Por quê? Porque tem que fazer parte da folha. Integra o salário, tá? Integra o salário. Se ela não fizer isso, tá? Só não vai integrar o salário se ela for participante do PAT, nos termos da OJ 133 da SDI1, tá? Se ela for participante do PAT, então não incide para todos os efeitos para fundo de garantia, para INSS, para imposto de renda, não integra o salário. Bacana? Super dica para você aí, hein? Tá? Vamos continuar aqui. Salário, utilidade. Aspectos relevantes, tá? Tem uma súmula que eu separei aqui para vocês, a súmula 367, tá? A súmula 367, e ela diz exatamente, retrata aquilo que eu já disse para vocês, ó. O cigarro não é salário utilidade. Tá aí, ó. 367. 367. Importante, tá aqui embaixo, pessoal, ó. 367. Não é nem o cigarro e nem a bebida alcoólica. Não pode, tá? Agora, habitação, energia elétrica. O veículo indispensável para o trabalho não tem natureza salarial. Por quê? É para o trabalho e não em razão da função que ele exerce. Tá? Dica para você aí. Bacana? Acertei a súmula. Bati na trave. Falei súmula 90 ou 91. É a súmula 91. Tá? Que eu trouxe para vocês. É vedado o salário complessivo. Professor, não achei a súmula 90. Não ia achar mesmo. É a 91. Tá? Então, é vedado o salário complessivo. Ou seja, somo tudo e coloco no olerite. Posso somar tudo e colocar no olerite? Não. Você tem que discriminar verba por verba, remuneração por remuneração. Bacana? Isso aqui também costuma cair bastante em prova, tá? Vamos falar das características do salário, mas vamos virar o bloco, toma água e volta para a gente dar sequência no nosso estudo.